Hoje a nossa abordagem é em torno dos problemas da afetividade. A depressão é hoje um dos tormentos da sociedade. É de natureza tremendamente epidêmica. Está em toda a terra. Qual a razão de tanta grandeza e de tanta miséria, de tantos júbilos e de tantas dores? A depressão é um fantasma que assusta as criaturas humanas. E quase todos nós, com raríssimas exceções, passamos por períodos depressivos. Isso tem gerado, a ansiedade está ficando tão forte e ela é fruto de um conjunto de sintomas mais profundos do adoecer humano, que a Organização Mundial de Saúde está prevendo que breve, em poucos anos, metade da humanidade tem um transtorno psicológico. Ou seja, ou eu ou você vai ter. De cada duas pessoas, né? Uma vai ter, né? Então, assim, por quê? E vai ter um aumento do quadro depressivo, de ansiedade generalizada, que pode gerar até uma dificuldade tão grande de lidar com a vida que gera o suicídio. Então significa dizer que é um quadro que está se estendendo muito profundamente, que é fruto também de uma falta de capacidade de refletir sobre si mesmo, de fazer escolhas, de selecionar. A gente não pode fazer tudo. No final de semana, por exemplo, o pessoal vai pra balada e fica assim, eu vou pra onde? Tem várias baladas. E aí quando chega numa, pensa que tá bombando na outra, né? A gente quer coisa pronta, a gente não espera que a vida tenha etapas que a gente não permite que ela siga. A gente entra na faculdade, já tá pensando no doutorado, termina o doutorado, quer ganhar um Nobel, então não tem como. Ou seja, a gente quer sempre tanto mais, que não consegue viver o aqui e agora. O depressivo é alguém pessimista, que perdeu o sentido da vida, é uma vida vazia. Não encontra um significado psicológico e por isso mesmo ele tem um comportamento muito especial. Claro, não se sabia essa ocorrência. Muitas vezes passava por preguiça, por indiferença perante os problemas dos outros, porque perde o depressivo a afetividade com os seres mais queridos. Daí ser chamada transtorno da afetividade. Exatamente por causa dos processos neuronais, das neurocomunicações, da produção das substâncias da alegria, do bem-estar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são fundamentais para o nosso bem-estar. Essa dopamina que é tão importante, é tão notável essa substância hormonal dos neurônios, que quando o organismo produz em grande quantidade, o indivíduo tem distúrbio de Parkinson. E quando há muita escassez, ele tem esquizofrenia. No entanto, a sua dosagem é tão equilibrada para proporcionar o bem-estar, o prazer, a alegria. Geralmente a gente diz que é frescura uma coisa que o outro tem que a gente não tem. Muita gente diz que depressão é frescura. Quando você tem, você descobre que não é. Né? É muito comum eu receber um paciente chegar assim, eu sempre achei que isso era frescura, agora eu sei o que não desejo do pior inimigo. Porque não é bom esses sintomas, ele tira a nossa paz, o nosso foco na vida presente. Então não é. Agora, ansiedade, pré-prova, geralmente ela é fruto de alguns sintomas. Ou você é uma pessoa que se cobra demais e quer ser muito perfeita, e aí tem um ego. Ou você é uma pessoa que não fez o que tinha que ser feito. Nós sabemos que a depressão tem fatores endógenos. Aqueles de natureza interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas tem também os eventos de vida, os chamados exógenos, como sendo a solidão, a ansiedade, o medo. E podemos acrescentar a rotina. Daí nós vemos muitas vezes a depressão dos aposentados, que de repente quebram aquela rotina e ficam em casa sem nenhum objetivo da vida e entram em quadros perturbadores da depressão. A depressão tem um aspecto cruel porque ataca em qualquer período. Ela pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-partum, pós-partum. Pode ter o caráter de um episódio único, pode ter as recidivas. E nós vamos encontrar aquela outra muito peculiar. As datas felizes da vida, o aniversário, festas de Natal, Ano Novo, Carnaval,
o indivíduo faz depressão em mecanismos muito complexos da emotividade. Então, felizmente, a ciência abandonou a antiga assédia e assídia do século IV e também as punições medievais do século XII, quando a Igreja Católica considerava a depressão como sendo punição divina. A melancolia fazia que monges e religiosas, de repente, deixassem de servir, entrando nesse estado de apatia, o que constituía naturalmente, segundo as entidades teológicas, interveniência de Satanás. Claro que nos quadros da psicopatologia depressiva existem também interferências espirituais negativas, perturbadoras, de caráter obsessivo, como o Espiritismo estuda. No entanto, há aquela de natureza fisiológica, como há de natureza psicológica. Nem toda depressão é obsessão. Nem toda obsessão é depressão. Vai ter tal coisa, A ansiedade faz com que a realidade seja pobre. Sim. Porque na ansiedade eu fantasio. Sim. Eu penso que Cancún é mágica, porque a praia tem azulejo. Então, assim, e não é bem assim. A ansiedade faz com que eu fantasie tanto a coisa que vai acontecer, que quando ela acontece não tem graça. Aumenta a expectativa. Eu consumo tudo. Isso vai pra tudo na vida, sabe? Até pra experiência espiritual. Ah, vai ter uma partida de Divaldo. Eita, eu nunca vi Divaldo pessoalmente. Aí você pensa que ele é um avatar. Embora eu acho que ele seja. Mas aí você chega lá e de repente você quer ter um êxtase. E esse êxtase tem que ser provocado por sua mudança pessoal. Porque o êxtase que ele provoca nele, por tudo que ele fez, é dele. Eu vou te dar umas férias. Você vai pra Cancún. Você nunca foi pra Cancún. Aí eu vou te dar umas férias pra Cancún. É um prêmio, você ganhou aqui e tal. Você vai pra Cancún. Aí o que você faz? O que o ansioso faz? Ele entra no Google, ele vê as praias, ele vê as fotos, ele vê os hotéis, ele dá um street view, anda lá na cidade, vê como é que é, vê os comentários dos hotéis, pergunta os amigos que foram. Ele pensa tanto como vai ser Cancún, que quando chega lá, ele já foi. O Espiritismo, sem dúvida, dispõe de instrumentos notáveis para ajudar as criaturas com seus problemas, especialmente nos transtornos da afetividade. Propõe, por exemplo, a reflexão no Evangelho de Jesus, que é um tratado de psicoterapia otimista. Porque quando lemos as parábolas, como recomendam modernos psicoterapeutas, nós descobrimos que na parábola de Jesus há um roteiro para a reflexão. E se conseguirmos desviar a nossa mente daquele transtorno momentâneo fixado, da ausência de forças, da perda de sentido existencial, nós mudamos de paisagem e logo os neurônios começam a reagir favoravelmente. Eu me lembro, por exemplo, que 2 físicos quânticos de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, que não são religiosos, fazendo uma análise do cérebro, concluíram que os nossos neurônios cerebrais, quando são estimulados por pensamentos saudáveis, pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade, pelo bem-querer, pelas ações nobres, eles emitem ondas que podem estar carregadas de fótons. Porque os fótons são aglutinadores de moléculas, então o indivíduo desfruta de bem-estar, goza de saúde. A tese é o seu pensamento e a vida que você leva. Porque da mesma maneira, quando o indivíduo tem pensamentos deploráveis, perturbações do ciúme, transtornos do sentimento afetivo, ódio, vingança, sede de desforço, os neurônios produzem ondas semelhantes ao elétron. E como o elétron é desagregador de partículas, naturalmente advém transtorno na produção das neurocomunicações, distúrbios cerebrais, emocionais e somatizações orgânicas. Então o Evangelho produz que fótons, ondas favoráveis ao bem-estar, pela alegria que proporciona. Sim, pode acontecer de ter perto de você um irmão em sofrimento e passando por um processo de angústia profunda, e depende do seu nível de sensibilidade, você captar essa angústia dele e ela passar para você, né? E aí como é que a gente pode tentar diferenciar? Você faz assim, não, deixa eu ver aqui.
minha vida tá tudo ok, não tem nada acontecendo, não tem nenhum prazo que eu tô tendo que cumprir que eu não tô cumprindo, então não tem porque eu tô ansioso, então quem é você que está do meu lado, irmão? Vamos lá para... Aí você faz uma prece, né? Se você sente que continua assim, você leva lá para o centro, você faz parte, coloca seu nome na mediúnica para ver, porque às vezes você, na verdade, é o instrumento para levar esse irmão pro auxílio, né? Então, se você identifica que não tem a ver com a sua própria vida, provavelmente tem a ver com influência espiritual, sim. O notável psiquiatra americano Milton Erickson, que era um depressivo crônico, e que em Phoenix, no Arizona, ele trabalhava com pós-graduandos na sua casa, nos estados mais difíceis da sua depressão. Era muito otimista nesse sentido. Ele dizia que a dele era incurável, talvez uma forte hereditariedade. Nós sabemos que teria um caráter de natureza transcendental. Quem pode avaliar os conflitos, os danos, os males que ele praticou em existência transata? Ele não era espírita, embora talvez fosse até espiritualista, pela maneira como ele tratava os pacientes. Ele narra uma das suas experiências que a mim me parece fascinante. Uma família muito rica convidou para visitar um membro desse mesmo clã, que era uma senhora viúva, numa depressão muito grave, mas que ele não deveria apresentar-se como psiquiatra, porque na posição da família, um psiquiatra sempre era visto como cuidando de psicopatas. E eles gostariam de manter isso, ao que o Dr. Erickson reagiu, dizendo que ele não podia ser um farsante. Ele era psiquiatra e, se fosse atender a paciente, apresentar-se-ia como tal. Não tendo outra alternativa, os familiares concordaram, ele foi visitá-la. Ela o recebeu na alcova, com todas aquelas características da depressão, o desânimo, o desencanto, o mal-estar, o estado distímico. E ele disse que era psiquiatra a convite da família, porque ela estava com uma depressão, explicou naturalmente de que se tratava. E ele tinha condições de fazê-la melhorar. De início, ele gostaria que ela lhe permitisse visitar a casa, para ele ter uma ideia de como era a vida que ela levava. Ela anuiu. E ele sai com um dos funcionários e nota que a casa era toda cinza, pintada de cores muito tristes, o que denotava o estado emocional da própria paciente. Percorreu vários cômodos e, quando passou pela sala de refeições, ele percebeu que em cima de uma fruteira estavam muitos telegramas sem abrir, muitas cartas fechadas. E ele perguntou ao funcionário: mas o que é isto? Ah, doutor, são convites que ela recebe, ela nem abre. São notícias, ela não abre, não tem ânimo, não se interessa. Ele foi adiante e depois da cozinha havia um pequeno jardim de inverno e ali violetas dos Alpes. Ela era colecionadora de violetas dos Alpes. Então o funcionário disse: é a única coisa que ela cuida. Ela somente se levanta para molhar uma vez que outra, ou para fazer uma muda, transplantar uma folha, da qual se origina um novo vaso. Ele retorna, conversa com ela e diz: muito bem. Ela pergunta: qual é o remédio que vai passar? Nenhum. A senhora não precisa de medicamento nenhum. Foi um grande prazer conhecê-la. Espero que a senhora se recupere. Ela ficou sem entender. E ele disse aos familiares: eu vou voltar lá para ter uma outra conversa. Dias depois ele voltou e disse: como passa? Ah, no mesmo, doutor. Eu venho aqui para dar-lhe um conselho. Apenas isto. A senhora é uma pessoa de alta importância em nossa sociedade. Recebe muitos convites. Ah, sim, muitos. Mas eu nem os abro. Pois não. É uma indelicadeza. A senhora não pode retribuir a gentileza das pessoas sendo descortês. É uma dama. Tem compromissos sociais e humanos. Quando receber um convite, a senhora abra-o. E tenha a gentileza de mandar um vaso de violetas. É um presente tão importante. A senhora gosta delas, as pessoas vão ficar gratificadas. E não lhe custa nada. Ela disse: bem, poderei fazer isto. Ele despediu-se novamente, dirigiu-se à família e esclareceu. Mandem todos os convites possíveis. Peçam amigos, a vizinhos, que mandem convites para aniversário, para bodas, para festas. E ela começou a receber os convites, abria.
e foi mandando os vasos de violetas. À medida que sucediam os dias, claro, o jardim quase desapareceu. E ela se viu na iminência de ir a uma floricultura comprar vasos, comprar xaxim, adubos químicos. E então já levantava mais de uma vez para fazer novas mudas. E assim foi. Libertou-se da depressão. Porque saía da cama para cuidar do jardim, para mandar os vasos. E quando ela morreu, 10 anos depois, o jornal colocou o necrológio. A Dama das Violetas deixa um grande legado para todos nós. É possível que na maioria das casas da nossa cidade, ela esteja presente através de um dos seus lindos vasos de violeta. Aí está uma prática modesta, simples, que é de encontrar um sentido psicológico para a vida. Uma razão de ser para viver, logo, o cérebro estimula a produção da dopamina e, por consequência, das outras substâncias. E a pessoa passa a ter melhores neurocomunicações. Encontra novamente a alegria de viver. Assim também, lendo as parábolas de Jesus. Vamos falar de um trauma atual, não um trauma do passado. Você sofreu um assalto no sinal, um motoqueiro chegou, botou a arma, tomou teu celular e tudo mais. Então, é natural que nos próximos dias, na sequência, toda vez que você parar num sinal que uma moto vinha se aproximando do carro, você tem uma crise de ansiedade. Se você passou, por exemplo, por algum tipo de abuso infantil ou sexual, alguma coisa do tipo, infelizmente isso existe, é natural que qualquer cena que remeta a uma lembrança, mesmo que inconsciente, desses eventos, detone uma crise de ansiedade. No caso de um trauma atual, por exemplo, do assalto, você vai ter que viver a vida, você vai continuar tendo que trabalhar, parar nos sinais, e com o tempo você vai perceber que seu coração vai aprender que nem todo dia você vai ser assaltado e você vai voltando normalmente, né, à vida. Se você não conseguir, você continua numa ansiedade que vai num crescendo até gerar síndrome de pânico, que são aqueles ataques de ansiedade que você está tudo normal, de repente tem um ataque, um aceleramento cardíaco, sudorese, sensação de morte iminente, sem que nenhuma coisa esteja acontecendo. Aí nesses casos é indicado procurar uma ajuda, que geralmente é acompanhamento psiquiátrico com uma medicação exclusiva para pânico e um tratamento terapêutico, que é justamente para reconfigurar ou ressignificar aquele evento que provocou a ansiedade. E o espiritismo? A verdade é que o próprio cristianismo, de um modo geral, especificamente, ele vai tratar disso. Quando Jesus diz aquilo que a gente já tinha citado antes, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas aí Santo Agostinho, numa pergunta que é feita por Kardec no Livro dos Espíritos, né, que ele diz assim, existe um modo de você desenvolver de forma prática e eficiente uma mudança pessoal? Ele vai dizer, um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E até Kardec faz assim, tá, muito laça, muito bonito, hashtag achei legal, mas diz mais sobre isso, né? E aí Santo Agostinho diz, ele dá uma receitinha muito legal assim, ou seja, ele começa dizendo que à noite, antes de dormir, ele fazia uma avaliação sobre o dia dele. Vamos pensar na importância disso. Vamos pensar em ansiedade. Sei lá, eu tô no canto assim e a pessoa me chama de idiota. Você é burro, você é incapaz, você é feio, você é baixinho, e começa a me humilhar, e eu vou pegando aquilo, ou então dentro de mim mesmo vem um sentimento de inferioridade, me comparando com as pessoas. Isso tudo é lixo mental, isso provoca ansiedade. Se à noite eu parar para limpar esse lixo mental, é claro que eu vou dormir bem. A gente toma banho. Então, se a gente consegue limpar o corpo, por que a gente não limpa a mente? Porque ele está pedindo a gente, depois de um dia de sujeira mental, toma um banho na alma, limpa a pauta. Porque senão você compra essas ideias como sendo verdadeiras. Você é incapaz, você é incompetente. E isso gera tanta ansiedade que as pessoas vão dormir. E vão dormir tão estressadas que, levante a mão você que está nos escutando, você acorda cansado? Então está dormindo ansioso. Você vai para um plano espiritual no conflito, sim, querendo atender muitas demandas, não descansa em um minuto. As pessoas não desconectam. Então a gente tem uma substância que a gente produz para o sono. Toda vez que eu vou ver o telefone, essa produção é 50% menos produzida. É como se, imagine, você tem um filho e você está pagando a escola de manhã, está pagando professor de reforço à tarde, e aí de noite ele acessa o WhatsApp. Pronto, a aula foi embora. A melatonina é produzida toda noite. Quando a gente não consegue produzir a melatonina a contento, a gente fica com déficit de memória. E aí você está ansioso, você está lá acessando o Instagram, o Facebook e mais. A ansiedade aumenta, porque quando eu começo a acessar, depois de 14 minutos a pessoa está deprimida. É tudo que você não é que você não tem. Então é uma coisa ridícula que vai gerando ansiedade nas pessoas, um frenesi de vida falsa.
Então, a vida simples parece que perdeu o sentido. Sabe, assim, conversar com uma pessoa da família no final de tarde, de uma sexta-feira, sabe, tomando um café na mesa da cozinha, aquilo não tem preço. E parece que tudo tem que ser assim, eu tenho que estar já pronto para ir para a melhor balada, e quando eu chegar todo mundo olhar para mim, porque eu tenho que ser o Big Brother. Caramba, isso dá um esvaziamento de ego. A que a doutrina vai dizer? Isso é uma ilusão. Esse mundo é um mundo passageiro, nós estamos aqui para ter muitas experiências que nos enriqueçam. E para que eu enriqueça com essas experiências, eu tenho que vivenciar elas a cada momento. A doutora Elizabeth Lucas narra num dos seus livros algo interessantíssimo, que ela foi chamada para atender a uma abadesa que havia tido um AVC e por isso mesmo foi afastada da direção do monastério em que ela residia. Fez uma depressão profunda. E ao conversar a doutora com ela, perguntou, mas o que aconteceu na sua vida? Perdi a razão de viver. Eu era abadesa. Administrei com mão de ferro e com luva de seda esta casa. Sou uma das fundadoras da ordem e agora a vida é inútil, nesta cama, sem fazer nada. A doutora disse, mas vou lhe contar uma pequena parábola. Havia um homem que morava numa ilha e, de repente, ele se transferiu para o continente. Quando chegou no continente e as pessoas souberam que ele vinha daquela ilha, diziam, como? Como você pode ter abandonado uma ilha tão extraordinária? Um dos lugares paradisíacos da Terra. Como é possível que você abandonou aquele local encantador para vir morar no continente? A maioria de nós desejaria visitar a ilha, pelo menos por uns dias. E o homem foi ficando tão emocionado que disse, perdoe-me. Eu não sabia que era tão maravilhosa, embora morasse lá. Então a senhora está aqui, num quarto maior do que o de todas as monjas, com 2 janelas que estão bordadas de sol, com uma linda vista do jardim. É claro que a senhora está com alguma dificuldade de locomoção, mas está lúcida. Como é que a senhora abandona todo este conforto para se refugiar no continente da mágoa, no continente da solidão e faz a depressão? E a religiosa pergunta, mas o que é que eu posso fazer? Conte as suas experiências administrativas. Escreva a história do monastério. Guarde uma página para a história da humanidade futura. Seja útil para o amanhã, já que as suas horas não servem mais para a senhora. Dedique-as à edificação de uma história que possa preservar o futuro de uma instituição tão nobre como este convento. Ela se reanimou, porque ela amava muito a sua tarefa. E a partir dali ela foi escrever a história do monastério. Foi muito bem recebido o livro. Mais tarde escreveu outro livro de reflexões. Então nós poderíamos vencer a depressão com alguns estímulos. As parábolas de Jesus, voltando sempre ao tema. Vários tratadores, como psicoterapeutas, como Ethel Toll, falam de que é a leitura de uma parábola do filho pródigo. Quem de nós não é, de certa forma, um filho pródigo? Vai proporcionar o bem-estar, voltar para o lar paterno depois de passarmos por todas as vicissitudes. Temos a alegria inefável de saber que nosso Pai, que é Deus, está nos esperando e voltar com imensa alegria para sair da depressão. A gente usa pouco Deus. Você parou para pensar nisso? Uhum. Deus é gratuito, disponível 24 horas, online, em tempo integral, para cada um de nós de forma exclusiva. Talvez a gente tenha uma visão de Deus muito distante. Eu te falo isso porque às vezes a gente fica querendo resolver coisas que a gente não deixa Deus resolver por nós. Uhum. Porque simplesmente tem muita coisa que a gente não consegue resolver. Não entrega. Né? Eu vivo pegando avião, né? Então, logo que teve o acidente da Chapecoense, eu peguei um voo. Quando eu entrei no avião, eu fiquei meio tenso. Eu pensei assim, Papai do céu, agora, como em qualquer circunstância na minha vida, é você que controla. Então, assim, a gente não entrega a Deus. Mas às vezes eu percebo o seguinte, que a gente duvida se Deus ajuda a gente. E eu passei por uma experiência dessa, sabe? Onde eu estava muito mal em casa, tal, e era o dia do Evangelho. E sabe quando você tem o Evangelho no dia que você mais errou?
Aí você faz, eu não acredito que eu vou ter que fazer o evangelho hoje. Com que cara eu vou fazer o evangelho? Eu vou fazer prece, eu faço de conta que eu esqueci. Não, eu vou esquecer. Mas o meu celular avisa. Falta 1 hora pro evangelho. Então ele me avisou. E fazer o evangelho, mas fazer o evangelho bem assim. Deus está preocupado comigo, fazendo a prece aqui na minha casa. Tá, quem sou eu? Com tanta coisa de Estado Islâmico, tanto problema no universo, e lá o que acontece em Marte, né? Tá ele lá preocupado comigo. Aí eu fiz lá a minha prece. Apesar de estar assim tão descrente, a mensagem foi extremamente objetiva para mim. No final, eu peguei meu telefone e fui pedir uma pizza. E aí, eu queria uma pizza específica, entrei no Google e pedi pizzaria tal. E o Google informou. Existem 7 pizzarias desta marca. A mais próxima da sua casa é esta. Quer ligar para lá? Você sabe que todo smartphone, todo tablet, todo computador tem chamado endereço IP. Que é como se fosse sua identidade. E quando você acessa o Google, através de uma percepção que os equipamentos têm, em que você faz a sua localização por GPS, o meu celular informou ao Google, através do meu endereço IP, onde eu estava, e informou que pizzaria era mais próxima e que número era para eu ligar. E aí eu fiz, poxa, se o Google sabe quem sou eu, Deus também sabe. Não é lógico? Sim. Poxa, se Deus sabe quem sou eu... Se a nossa tecnologia tão humana, ilimitada, sabe? Né? Conseguiu descobrir onde é que cada um tá, o que tá fazendo e o que às vezes até o nosso gosto, né? Pedindo a pizza, eu descobri que Deus sabia quem eu era. Deus, né? Mas foi mais interessante que aí eu pensei assim, poxa, o que é um espírito mais avançado, né? Porque Davi estava lá na Judéia, sem Google, sem smartphone, e chegou a uma conclusão mais brilhante que a minha. Ele disse, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, que eu esteja em pé, que eu esteja deitado, mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. É tão precioso esse amor de Deus, e por que não entregar a Ele tantas coisas que eu não dou conta? A gente faz a prece no final do processo. A gente tem que fazer a prece no começo. A gente tem que primeiro contar com Deus. A gente tem que contar com Deus no meio do processo. E tem que contar com Deus no fim do processo. No fim. Né? E a gente fica sempre tentando resolver tudo. Isso gera ansiedade. Galera, Nosso momento... sem pressa. A vida tem etapas. E Deus nos ama eternamente.